Olá pessoal, eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês nesse momento tão delicado qual nós estamos passando. Recebi várias sugestões de temas, né, para estar gravando novos vídeos, qual eu fiquei bastante contente, né, com esse retorno. E vocês também fiquem bem à vontade, caso queiram trazer algum tema, enfim, só me conectar nas redes sociais e tá fazendo, né, tá trazendo a sua sugestão, enfim. Hoje, o tema que eu vou estar abordando é um tema sugerido por alguns pacientes e por algumas amigas também, trazendo assim, como lidar com crianças pequenas nesse período, né? Nesse período de isolamento social, de confinamento em casa, principalmente aqueles que moram em apartamento, que não tem um espaço com jardim, enfim, como que a gente pode estar lidando com essas crianças, certo? Como lidar sem surtar, essa é a grande questão, né? Como que a gente pode dar conta disso mantendo a nossa sanidade enquanto mãe? Então eu vou dar algumas dicas para vocês hoje. A primeira delas, você precisa sentar e conversar com a criança para explicar o que está acontecendo. Se você não fez isso ainda, minha filha tem 3 anos, acho que ela não vai entender, enfim. Ela pode não entender a complexidade, mas ela entende que está acontecendo alguma coisa. Então é importante sentar numa linguagem acessível e explicar para a criança, certo? Para quem não me conhece, eu tenho o Leonardo, que tem 7 anos, né, o meu filho, e ele está dentro do espectro autista. Então, uma coisa que funciona muito bem com ele é sempre quando eu antecipo e explico o que está acontecendo. Então, eu percebo que ele não se desorganiza, que ele compreende, e isso acaba sendo bem positivo. Então, sentar para a criança e explicar o que está acontecendo sem trazer ansiedade, numa linguagem acessível para a criança. Tem vários e-books que foram preparados mesmo para a criança, enfim, e estar explicando para ela vai ser bem positivo, certo? Então, eu sentei com meu filho, expliquei, olha, filho, desde quinta-feira, né, que nós estamos em casa, eu falei, olha, Léo, a gente vai precisar ficar em casa agora, você não está de férias, mas é um período que a gente vai ter que ficar em casa, a gente pode fazer um monte de coisa legal aqui na nossa casinha, enfim, e expliquei para ele que os shoppings estariam fechados por conta do coronavírus, expliquei para ele o que era o coronavírus, e ele entendeu. Lógico que tem momentos que ele fala, mamãe, quero passear, mamãe, quero ir na casa da vovó, e eu explico novamente para ele, olha, você lembra porque a gente não pode? E ele não se desorganiza, ele compreende por quê? Porque já foi explicado num primeiro momento o que realmente está acontecendo. Então, explicar para a criança o que realmente está acontecendo, né, sem deixar ela ver todo o movimento em casa, os pais que não ficavam em casa, de repente estão em casa, sem ela entender o que está acontecendo, isso acaba gerando ansiedades e muitas vezes a criança, ela demonstra a ansiedade dela através de comportamento. Às vezes um comportamento agitado, às vezes uma birra, às vezes um comportamento mais amuado, enfim, então elas muitas vezes acabam nos comunicando através do seu comportamento, certo? Então essa conversa acaba sendo bem importante e bem positiva. Agora algumas ideias de atividades. Vocês podem fazer um piquenique na sala com o filho de vocês. Então colocar uma canga no chão, uma toalha, enfim, separar um lanchinho e falar, hoje nós vamos brincar de fazer piquenique à tarde na sala, que pode ser uma ideia bem bacana. Montar algumas cabaninhas com lençol, amarrando numa cadeira, na outra cadeira, enfim, e deixar que a criança leve alguns brinquedos e brinque dentro dessa cabaninha, também é uma ideia legal. Outra ideia é encher uma bacia com água, uma bacia grande, e deixar dentro do box, enfim, e deixar com que a criança fique brincando ali naquela bacia, porque muitas vezes a água relaxa, calma, então isso acaba sendo positivo também. Outra atividade bacana é dar alguns desenhos para a criança colorir, que acaba sendo bem positivo. Assistir um vídeo em família, certo? E depois vocês podem fazer um desenho sobre o que vocês assistiram, um filme ou desenho que vocês assistiram juntos. Outra atividade legal seria jogar um jogo de tabuleiro, né? A família reunida. Também nós temos a questão de vocês contarem uma história para a criança, mas contar uma história tentando dramatizar, porque às vezes a gente começa a contar uma história quando a gente vê a criança já sumiu, né? A criança nem tá mais ouvindo a história que a gente tá contando. Agora, quando a gente dramatiza essa história, mudando o tom de voz, fazendo alguns movimentos, isso acaba sendo bem positivo, né? A criança, ela acaba ficando mais ligada na história que a gente está contando.
Outra ideia seria pedir para que as crianças preparassem um aniversário para as bonecas ou para os super-heróis, enfim, mas tá preparando uma festinha, um aniversário, enfim, e tá usando a imaginação nessa questão dessa interação social, enfim, e a criança teria que preparar quais bonecas iam ser convidadas. Isso também a gente está exercitando as funções executivas, gente, então acaba sendo bem positiva a criança organizar um aniversário para uma das bonecas, enfim. Outra ideia também que é bacana, que sempre quando, no início, né, do dia principalmente, fazer alguma atividade com a criança que envolva alguma atividade física, né? Por exemplo, uma das atividades que eu gosto, a gente tem uma bola daqui, tipo aquelas de pilates, então o Léo, ele sempre acaba dando, né, fazendo os seus pulinhos naquela bola, o qual eu percebo que ele relaxa e acalma um pouquinho, né, no início do dia. Ou vocês podem brincar de morto-vivo com a criança que acaba tendo uma certa atividade física, ou para elas imitarem um animal, enfim, né, estar mexendo um pouco o corpo, que isso auxilia bastante. Eu já vi yoga para crianças que acaba sendo bem positivo, enfim, que trabalha a questão da respiração, né? Tá fazendo uma meditação com as crianças também, tem vários aplicativos no celular, enfim, uma das coisas que eu gosto de fazer com o Leonardo é a meditação antes de dormir, porque dele acaba relaxando e acaba tendo um sono melhor, e se a criança descansa bem, dorme bem, no dia seguinte ela fica mais tranquila também, certo? Então, essas são algumas dicas que podem estar auxiliando vocês, né, a estar lidando com as suas crianças aí dentro de casa, certo? E outro ponto que eu queria ressaltar aqui é que, assim, mães, não se cobrem tanto, tá? Vocês não precisam ser perfeitas. Então, o que acontece? A criança não está na escola, a criança não está fazendo terapia. Meu Deus, eu preciso dar atividade para o meu filho, eu preciso dar atividade didática, eu preciso fazer alguma coisa com o meu filho. Relaxe, tá? Nenhuma criança vai, digamos assim, ter prejuízo se nesse período as coisas acontecerem de forma mais lúdica. Se vocês deixarem um pouquinho as coisas transcorrerem mais naturalmente, entendeu? Sem você estar se cobrando que tem que estar fazendo alguma coisa com o filho de vocês, porque isso não vai ser positivo, nem para vocês e nem para as crianças. Então, para as crianças estarem bem, vocês têm que estar bem. Lembre-se de ter o tempo de vocês. É possível sim. Eu sei que eu já ouvi vários relatos de várias mães, principalmente quem tem mães de filhos que têm autismo também. Ah, não, Vanessa, não é possível, né? O meu filho dá muita demanda, enfim. O Léo, né, quem acompanha a minha história, sabe o quanto ele realmente o quanto foi difícil no começo e o quanto ele realmente acabou demandando muita minha atenção. E eu consegui fazer um equilíbrio nesse sentido, até porque eu sempre soube, porque a psicologia já me ajudou muito nesse sentido, que eu tinha que estar bem para ele estar bem. Então eu sempre cuidei de mim, cuidei da minha saúde mental, para que eu possa estar bem, para que o Leonardo também esteja bem. Então essa fica a dica aí para vocês. Mamãe, cuide-se, assista uma série também, falem pro filho, agora é a vez da mamãe. Então isso é possível sim, entendeu? A gente não tem que ficar vivendo o tempo todo em função desta criança, até porque elas não podem crescer pensando que elas são o centro de tudo, né? Porque isso acaba não sendo positivo. Brincar sozinha faz parte, né? A criança se frustrar um pouco faz parte também, certo? Então tudo isso faz parte do desenvolvimento. Então pontue para a criança. Às vezes eu passo pro Léo, agora é a vez da mamãe, né? Agora o Léo vai ter que esperar um pouquinho e muitas vezes ele compreende que agora é a vez da mamãe, e daí tem a vez do Léo, enfim, e a gente consegue conviver de uma maneira muito positiva nesse sentido, tá certo? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.